Jeremias capítulo de número 12. Todos acharam? Amém. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem mal aleivosamente? Plantaste-os e eles arraigam-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-me como a ovelha para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá nosso último fim. Agora vem uma resposta de Deus para Jeremias. Se te fadigas correndo com homens, quem vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies deles ainda, que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão dos meus inimigos. Que palavra dura. Irmãos, ontem à noite, quando eu me preparava para esse culto, eu fui orar ao Senhor e pedir para Deus alguma coisa para a nossa Santa Ceia. E todas as vezes que a gente vai aos pés do Senhor, eu tenho certeza que todo pastor, toda pessoa que já foi pregar uma mensagem, quando ele vai aos pés do Senhor, ele fala assim: Senhor, me dá uma coisa gostosa, não é? Dá uma coisa que a gente vai mastigar assim, o povo vai jogar a Bíblia para o alto, rodopiar, vai ser um... Né? E eu fui aos pés do Senhor buscar a Deus para trazer uma palavra para o seu coração. Pedi inclusive a Deus se não era o dia de outra pessoa pregar, não é? De repente, a gente fica quietinho de novo e Deus usa um outro companheiro para falar a palavra de Deus. E Deus colocou essa expressão no meu coração do livro de Jeremias e eu fui me aprofundar e estudar e percebi, entendi da parte de Deus que Deus queria falar conosco a respeito disso hoje. E a expressão que Deus colocou no meu coração estava justamente no versículo de número 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Irmãos, Jeremias, ele teve um ministério diferente. Ele é conhecido como profeta chorão. Jeremias não foi chamado num tempo de prosperidade do povo. Ele não foi chamado num tempo de alegria da nação. Não. Jeremias foi chamado por Deus e levantado pelo Senhor num tempo de rebeldia, de rebelião do povo. Aliás, Jeremias foi o profeta que anunciou o juízo. Mas não anunciou o juízo para um juízo que viria. Anunciou o juízo durante o juízo. Anunciou o juízo durante o tempo onde Deus visitou o povo com a paga pelo seu mal feito. No capítulo 11 de Jeremias, você vai perceber que ele estava passando por uma perseguição grande. Alguns homens lá que eram próximos do rei, pessoas importantes, começaram a pressionar Jeremias, pressionar a mensagem que ele falava, e contra aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Deixa eu abrir um primeiro parênteses para você. O mundo que nós vivemos hoje, ele não é a favor de nós. A gente tenta isso, tem uma conduta que as pessoas nos enxerguem de maneira positiva, não é? De maneira que a gente não pareça fanático, não é verdade? De uma maneira que a gente não pareça fora da normalidade do que aquilo que a sociedade quer, mas
fez sucesso aí essa semana na mídia social, e que é a nossa televisão do século XXI, não é? Uma senhora aí, que mora em outro país, falando dos evangelhos. E ela desceu um sarrafo nos evangelhos. Eu estou vendo você balançando a cabeça assim, eu sei que você viu. Não é? Nós vimos. Como diz a linguagem do dia de hoje, né? Viralizou. E do ponto de vista social, do ponto de vista da praça pública, aquela senhora tem quase razão. Nós não somos iguais ao mundo. O nosso padrão de conduta não é baseado naquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Ele é baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus para o mundo é um livro de 2000 anos. Para nós é a palavra do eterno Deus para amanhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para amanhã. Nós estamos fiados, como disse Daniel na sua oração, não nas nossas boas obras. Nós estamos fiados, estamos debruçados na fidelidade de Deus. Aleluia. A nossa confiança não é a nossa boa atitude. Ninguém hoje vai tomar o pão e vai tomar o cálice e comer do pão, porque foi muito bem essa semana. Porque se comportou direitinho. Porque não falou palavrão, não brigou com o amiguinho. Não. Nós temos condição de participar dessa mesa porque o Senhor Jesus Cristo pagou para que nós pudéssemos participar. Aleluia. Glória a Deus. Ele verteu o seu sangue. A nossa conduta, se boa, é resposta pela grande bondade, misericórdia e graça do grande Deus, Rei do Universo. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, no entanto, começou a se incomodar. Eu não sei se com você, mas é chato. Não é? Às vezes apertado. O irmão trabalha a semana inteira, limpando piscina, não é? Fazendo comida, transportando gente, cuidando às vezes do filho de alguém, não é? Que olha para a sua fé e fala... Que olha para aquilo que você professa veladamente, acha muito bonito, mas não pratica. Acha profundamente, nossa, que coisa que você faz, mas não pratica. Não crê, não entrega. E você sabe disso. Na maioria das vezes, isso está ok para você, porque você sabe que a vida é assim. Você entende que tem pessoas que vão receber e tem pessoas que não vão receber. Mas tem dia que quando você chega lá e ouve uma palavra desaforada e percebe que você não passa para essa pessoa de mais um, isso te fere. Jeremias chegou diante de Deus, irmãos, ele falou assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Olha, só ia ganhar de qualquer jeito. Se eu fosse disputar com o Senhor aqui agora, nós vamos sentar aqui, vamos conversar nós dois, eu e o Senhor, no fim o Senhor vai ter razão. O crente, irmão, ele sabe, ele está às vezes pegando fogo com a ofensa. Mas ele sabe que se ele derramar para Deus, Deus vai falar assim para ele: crente, o senhor tem razão. É verdade, Jesus. O que eu ponho é verdade. Jeremias chega para Deus e fala: Senhor, olha, se eu sentasse aqui com o senhor e fosse conversar agora com o senhor, no fim o senhor sabe que o senhor ia ganhar. No fim o senhor sabe que o senhor ia ter razão. Contudo, ainda que isso seja verdade, eu vou reclamar do mesmo jeito. Ainda que eu entenda que Deus é soberano, às vezes eu vou lá e vou reclamar do mesmo jeito. Às vezes eu vou lá e vou abrir para Deus essa caixa aqui, ó.
E fala assim, Senhor, não está certo. E ele começa a falar, olha, versículo de número 2. Versículo de número 1 aí. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que esse pessoal que só pensa malignidade o dia inteiro, só faz o que não presta, só pensa o que não presta, só anda do jeito que não presta, o pessoal não sofre para pagar aluguel, quer dizer, nem aluguel tem para pagar. O pessoal parece que não tem briga em casa. O camarada não briga com a mulher. Os filhos dele parecem que são mais educados que os meus. Semana que vem, eles vão para Paris. Vão ficar no melhor hotel da Champs-Élysées. Vão comer croissant. Olha só esse povo. Para mim comprar o sapato que ele veste, porque o Senhor os plantou em um lugar bom. Olha só o Jeremias. Se eles têm condição, o Senhor é o Deus da graça. Eles estão desfrutando da tua graça fazendo isso. Não te dá raiva. Rapaz, nós estamos vivendo o tempo da graça e o cara desperdiçando a graça e vivendo como se todo mundo fosse dele. E se ele está fazendo isso é porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Não é? Se a gente vem diante de Deus e fala assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Chateado, com o coração pesado. Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu que essa porta se abrisse para essa pessoa? Olha a ofensa que eu estou passando. Olha a vergonha que eu estou passando. Como me aperta essas situações do dia a dia da vida. Poxa, já não era tempo da bênção? Já não era tempo de eu ser exaltado? Não é? Parece que exaltado a gente já está, né? Nas emoções, nas queixas, nas dores, nas críticas. A maneira como Deus faz as coisas. Olha, se Deus fosse fazer do jeito que eu pensava que Ele devia fazer, a minha situação, na minha cabeça, na cabeça de muita gente, estaria muito melhor. Né? Se eu fosse colocar alguma coisa aí no dramaturgo, não é? Deus para o drama chamado Minha Vida, eu colocaria assim, em 2024, ele vai receber uma doação de 10 milhões de dólares. Não é? Em 2002, sem ele nunca ter entrado nos Estados Unidos, vai chegar um green card na casa dele no Brasil. Eu ia adicionar algumas coisas aí, não é? Porque quando a gente olha como uma coisa acontece, ele fala assim, por quê? Para quê? O camarada chega aqui, engana um, engana dois, já estou indo para o Brasil ver minha família. Meu green card saiu. Aí você vai ver como é que o green card dele saiu? Você não pode nem falar isso na frente das pessoas, porque plantaste um lugar, ó. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez, Deus. Jeremias está com o coração pesado. Aí ele fala assim, mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês e me prova o coração para contigo. Comigo não é assim. O Salmo 73, irmãos, que é um salmo muito parecido com esse ranço do tal do Jeremias aqui. Ele fala o seguinte, olha, eu quase escorreguei. Para mim faltou pouco para não tropeçar, porque eu vi os ímpios na sua vida e falei assim, eles não passam problema. A mesma coisa que Jeremias está falando aqui. Eles vivem alargadamente. Agora, se eu fosse andar desse jeito, aí a tua mão seria sobre mim. Se
Senhor não ia me dar vez se eu fosse fazer o que essa turma faz. O Senhor não ia me dar confiança. Às vezes as nossas crianças chegam em casa, né? E aí você ouve aquela frase, principalmente quando eles vão crescendo, mas o filho do fulano de tal vai. Mas o filho do fulano de tal fez. E aí qual que é a nossa resposta? Mas você não é o filho do fulano de tal. Você não é ímpio. Você não está vivendo a vida para impiedade. Glória a Deus, aleluia. Você não foi resgatado por Deus para uma vida ímpia. Você não foi separado por Deus para uma vida de desespero na eternidade. Você foi separado por Deus para um futuro de glória na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. A sua caminhada é diferente. Aleluia. Aleluia. Filho de rei tem uma educação diferente. Aleluia. Filho de rei, ele segue um protocolo diferente. Aleluia. Calma. Obrigado. Calma. Mas parece que o Jeremias, ele ainda inclui até a terra, né? Ele fala assim: o Senhor prova com o meu coração para contigo, impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Até quando nós vamos aturar isso aí? Até quando a gente vai ficar passando esse desaforo? Até quando a gente vai ficar passando essa vergonha, esse carão? Até quando a gente vai viver apertado? E foi justamente aqui onde o Senhor falou profundamente comigo e eu queria compartilhar com você. A resposta de Deus para Jeremias foi: meu amigo, se você está reclamando para competir com homens que andam a pé, como é que vai fazer quando você precisar de correr com um cavalo? Se você está assim agora, como é que vai ser quando o nível que eu quero levar para você subir? Se está assim agora, como é que você vai fazer quando o tempo do seu ministério aqui nessa terra chegar ao ponto em que eu quero que você trabalhe? Quando as crianças, elas são pequenas assim, tá vendo a Nádia ali quase dormindo no colo da mãe, não é? Acordou. Mas quando a gente vai para casa, no final do dia, quando a gente sai daqui do culto quarta-feira, ela chega ali na porta: pai, me pega no colo, pai. Me leva no colo, pai. Não, Nádia, vamos a pé. Não, pai, eu não consigo andar. Minhas pernas estão doendo, pai. Eu não consigo andar. Eu falei: será que essa menina sabe o que é dor na lombar? Será que ela está com o nervo ciático atacado? Porque na idade dela, aquele cansaço, aquela histeria, aquele estresse, é tudo que ela conhece. Agora, quando ela for adulta, ela for madura, e ela vai ter os filhos dela, ela vai entender o que ela passou. O que Deus está me mandando dizer nessa noite é o seguinte: chegou um tempo de onde uma maturidade que Deus está te chamando para ir vai lhe impedir de continuar reclamando a Deus as mesmas coisas que você tem reclamado. Aleluia. Para onde Deus está nos levando a trabalhar, nesse lugar onde Deus está nos espalhando e nos prosperando, vai nos impedir que essas lutas que nós estamos reclamando hoje continuem sendo o foco da nossa atenção. Chega, crente. Chega. É tempo de nós juntarmos as forças, porque a nossa corrida não é contra homens, é contra cavalos. Chegou o tempo de você se preparar para uma corrida mais pesada.
Porque a glória é maior. Aleluia. A glória é maior. O prêmio é maior. Aleluia. Vencer contra homens, meu amigo, é tranquilo. Eu quero ver você correr com um cavalo. Eu quero ver você juntar suas forças para vencer uma carreira com um cavalo. Porque é para isso que Deus está te levantando para a glória do nome do Senhor, Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se tão somente numa terra de paz está confiado, o que você vai fazer quando der uma enchente no Jordão? Se o que você quer é sombra e água fresca, o que você vai fazer no dia que a guerra levantar? O que você vai fazer no dia contrário? Tem gente que acha que a nossa vida no Evangelho, irmãos, é uma vida de novo, para a fotografia do Instagram. Para a gente ficar postando as coisas na internet. Alguém contou para mim essa semana? Eu vou lembrar quem. Mas nós estávamos conversando e ele pegou, disse que abriu o chat GPT e falou assim, escreveu para o chat GPT, como é que faz para mim crescer minha igreja? Para ver que o chat GPT respondeu. Ele respondeu certinho uma igreja de comunidade. Tudo tinha lá. Olha, faça um Instagram para a sua igreja, mostre o grupo de louvor com luzes. Mostre o grupo de jovens jogando Uno. Numa vez ele falou, tenha certeza que no seu culto prega a palavra de Deus e fale de Jesus. Tenha certeza que você tem uma vida de oração e de jejum. Tenha certeza que os seus líderes são pessoas e homens de Deus fiéis à causa santa do Senhor. Não teve nada disso. Tudo que ele deu foi estratégias humanas para que as pessoas queiram estar com você. Irmão, a nossa chamada é para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso nível é diferente, irmão. Não é porque os outros são pior. É porque a nossa corrida é com um cavalo, irmão. O príncipe desse mundo cega o entendimento para que as pessoas não vejam o óbvio. O que elas querem? Elas querem uma coisa que seja leve, suave e momentânea. Eu vi um sujeito fazendo uma piada com uma autoridade. E as autoridades hoje, irmãos, as autoridades do mundo, as autoridades dos grandes governos do mundo, nunca houve uma época da história onde os líderes pensassem tanto em si mesmos. Onde a autoimagem dele fosse tão importante. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só aqui não. E um sujeito falou assim, o fulano de tal, o pessoal quer votar nele porque diz que ele é crente. Você já pensou o fulano de tal numa igreja? Ficar ouvindo 1 hora da glória de Jesus e não da dele? E eu percebi que isso não é uma coisa isolada dessa pessoa. Eu percebi que esse é o status do mundo hoje. As pessoas vêm até os lugares onde se prega uma mensagem para ver se aquela mensagem serve como um tapão do sol que bate sobre a vida dela e faz ela se cansar. Ela chega para Deus e fala assim, Senhor, os intentos do Senhor. Eu quero o que o ímpio tem. Eu quero a calma que o ímpio tem. Porque nós, como ovelhas, estamos indo ao matadouro. Porque essa é a história do nosso mestre. Ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Só que a diferença é, não abriu a boca. Aleluia. Glória a Deus. Não abriu a boca para blasfemar, para reclamar. Na hora mais dura do Senhor Jesus Cristo, no momento de maior angústia no Getsemane, ele disse assim, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Senhor, eu estou aqui nessa caminhada para cumprir a tua vontade e o teu caminho. Eu sou teu. Aleluia. A minha vida é tua.
A minha caminhada é tua, as minhas escolhas são tuas, a minha história é tua e a minha vida é para a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui para viver para Deus. Eu estou aqui para andar com Deus. Eu estou aqui para ouvir de Deus. Custe quanto? O que custar? O que custar? Eu não estou nos Estados Unidos da América. E não moro nos Estados Unidos da América. Pelas coisas que os Estados Unidos da América oferecem. Eu estou aqui porque é este o lugar onde Deus me chamou para estar. Aleluia. Tenha isso como consciência na sua vida. E se não foi até hoje, passe a ser. A sua corrida não é contra quem vai a pé, é contra cavalos. Aleluia. O seu propósito de vida não está na esfera visível da vida. Está além. Por que você acha que você é atacado no meio do dia com essa ilha que às vezes vem que você não sabe de onde é? O inimigo quer tirar a sua vida do foco, meu amigo. Ele quer fazer você jogar tudo para o alto, para que você não alcance o prêmio da corrida, mas você vai alcançar em nome de Jesus. Aleluia. Você vai. Glória a Deus. Aleluia. Você vai. Você vai. Aleluia. Quando Jeremias ouviu isso, talvez ele pensasse, né? Amém, Deus, que bom, né? Que bom que o Senhor falou comigo. Versículo 6, ele fala assim, até a sua família, meu amigo, me deixou. Até aqueles que você tinha próximo, me deixaram. Você liga para aquele familiar lá no Brasil, ele já nem mais atende o telefone. Não te retorna. Você já não é mais uma pessoa importante para a sua família. Mas, poxa, a gente era tão amigo. Era. Mas você mudou. Você está chatão. Você só fala das coisas de Deus. Tudo para você é Jesus. Você virou um fanático. Está falando de umas coisas da glória de Deus, volta de Jesus. Está chato, amigo. Sabe, nós estamos aqui, meu amigo. Final de semana tem uma cervejinha, um churrasco. A gente tem mais nem condição de falar isso para você, porque a gente sabe que você não faz. E aí fica chato falar. E aí você fica assim, poxa, Jesus, será? Capítulo 3 de Marcos, irmãos, é uma daquelas leituras assim dos evangelhos que você lê de novo, será? É isso mesmo que está falando aqui? Diz que a mãe e os irmãos de Jesus ouviram que ele estava numa casa pregando. Eles se levantaram e falaram assim, então vamos lá falar com ele porque ele está fora de si. Você entendeu o que ele falou? Marcos disse que a mãe e os irmãos de Jesus ouviram que ele estava numa casa pregando em Cafarnaum, se levantaram do lugar onde eles estavam, foram até do lado de fora da casa, porque diziam que Jesus estava doido. A mãe e os irmãos de Jesus. Está na sua Bíblia. Não estou contando para você coisa que não está na Bíblia, não. Não vamos lá porque ele está fora de si. Ele não está normal, ele não está bem. Ó, gente, ele não está bem. Olha, ela não está bem. Agora só tem esse negócio de igreja para ele. Agora só tem esse negócio de igreja para ela. Agora é só esse negócio de Jesus voltando, e as profecias, e o coração. Agora só tem isso aí. Não. É que a minha corrida é uma corrida mais alta para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Mudou. A minha vida, desculpe, a minha vida mudou. A minha vida mudou. O meu propósito mudou. Por fim, nesse mesmo dia que Jesus estava lá, parece que Jeremias estava vendo, era o mesmo dia. Jesus foi lá e expulsou um demônio. Aí os fariseus que tinham ido lá ver Jesus, disse que estava tão cheia a casa que não tinha lugar para comer pão na mesa. Você imaginou? Dava até quase que não dava até quase que não era casa de crente, porque não tinha lugar para colocar pão na mesa, não tinha lugar para comer. Crente, já pensou uma reunião de crente sem comida? Que terrível! Não tinha nem lugar para colocar comida na mesa. E Jesus lá pregando, expulsando o demônio, curando as pessoas. E aí um fariseu cutuca o outro, ele expulsa com uma autoridade de Beelzebul na vida dele. Mas já não basta a família?
Agora vem isso aqui ainda de longe, dizer para mim que eu estou cheio de demônio. Irmão, Jesus era Deus, você já pensou? Você já pensou a ofensa? Você está reclamando das suas ofensas? Você está se sentindo ofendido? Conhecendo os seus pecados? Come on. Conhecendo a sua conduta, você se ofende. Os fariseus olharam para Jesus e falaram assim: você está cheio de demônio. E sabe o que Jesus fez? Ainda respondeu para eles: não, mas peraí, não funciona do jeito que você está falando. Por que ele não fez igual a figueira? Vai secar agora. Ele podia ter feito, não podia? Estava no purview da autoridade dele, não estava? Porque a Bíblia me diz que é ele que exalta e ele que abate, é ele que faz. Estava no purview dele, não estava na potência dele fazer isso, não estava? Mas ele não fez. Ele olhou para aqueles fariseus e disse aqui: só que é o seguinte, meu amigo, não funciona assim. Uma casa dividida não prospera. Se eu expulso o Beelzebul com o poder do Beelzebul, como é que faz? Não funciona. Por fim, aquele momento termina, aí chega alguém lá: Jesus, sua família está indo lá de fora, sua mãe e seus irmãos, querendo falar com você. Qual foi a resposta dele? Uma pergunta: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe qual que é a nossa chamada de verdade? É ficar cada vez mais junto, porque a nossa corrida é contra cavalos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Não confunda as suas tristezas, as suas amarguras, os seus embates como coisas terrenas que tem passado agora. Isso é um ataque do inferno. Trate isso dessa maneira, porque a sua corrida não é contra pessoas, a sua batalha não é contra pessoas, é contra seres espirituais. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus para essa noite para você é que você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Você vai vencer. Não vai terminar assim não. Aleluia. Isso não vai terminar assim não. Aleluia. É como se Deus olhasse para Jeremias e falasse assim: Jeremias, você acha isso muito? Você está achando que isso aí é muito, Jeremias? Você está cansado, meu filho? Está cansadinho? Está cansadinho? As pernas estão cansando? Responde para mim. Quanto tempo faz você não jejua? Está cansado? Quanto tempo faz você não tira aquele período de oração sério? Aquele sério? Está cansado? Quanto tempo faz que no seu rádio não toca um louvor? Está cansado? Como é que anda a sua dedicação às coisas do Senhor e à casa do Senhor? Você está cansado? Será que a resposta não é? É que, na verdade, o seu cansaço é Deus te chamando uma atenção. Vem para cá. Vem para perto. Chega perto. Desce aqui. Desce comigo à casa do oleiro. Vamos lá, Jeremias? Vamos lá, Jeremias. Vamos lá na casa do oleiro, Jeremias. Vamos dar uma olhadinha lá na casa do oleiro. Como é que está? Tem condição do barro dizer para o oleiro: por que você me fez assim? O vaso pode fazer isso? Essa é uma noite de nós olharmos para dentro de nós e começarmos a agradecer a Deus. Aleluia. Por aquilo que Deus tem nos chamado. Minha mensagem rápida hoje, eu já quero começar a terminar. Pela primeira vez. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O apóstolo Paulo está finalizando aquela carta e aquela conversa com os irmãos. Ele começa dizendo uma coisa muito importante, que aquilo que ele recebeu foi o que ele ensinou no capítulo 15. Que o Senhor Jesus Cristo foi morto, conforme diz as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. E depois foi visto de Cefas, e os 11, e os 12, não é? E depois foi visto por mais de 500 pessoas, dentre os quais os muitos ainda estão vivos. E depois, por derradeiro, apareceu a mim, Paulo está falando. Como que um abortivo.
como que um nascido fora do tempo. Ele apareceu para mim também. E ele começa a explicar ali as coisas que ainda estão invisíveis para nós. Olha, importa que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Aleluia. E aquilo que é material seja revestido daquilo que não é material. Olha, importa que as coisas ainda tomem um nível superior na nossa vida. Aleluia. Tem alguma coisa sendo preparada para nós que a gente não entendeu. Nunca ninguém tinha visto o que aconteceu com Jesus antes. Nunca ninguém tinha experimentado glória como experimentaram a glória de Cristo ressuscitado antes. Nunca ninguém ainda tinha desfrutado, como desfrutar a alegria de alguém que passou morto 3 dias e agora aparece glorificado de novo. Isso não tinha acontecido antes, mas agora aconteceu. Mas agora a glória era visível, a glória era palpável, a glória dava para experimentar. A glória agora não dava só para experimentar, mas dava para interpelar as pessoas. Olha, ainda dos 500, muitos deles ainda vivem, vai lá falar com eles. Para que você saiba o que aconteceu. Olha, nesse testemunho, não é um testemunho de pessoas que estão alienadas por uma história que eles aprenderam, não. A palavra de Deus é verdade, ela acontece mesmo. Jesus está presente aqui, não como uma força, não como um pensamento, uma filosofia. Jesus é uma pessoa real, Ele está aqui. Ele está passando, tocando você na sua enfermidade. Ele está passando por aqui, transformando a sua tristeza em alegria. Ele está passando por aqui, batizando com o Espírito Santo. Ele está passando por aqui, entregando dons aos irmãos. Jesus está aqui. Nós não estamos reunidos em volta de uma pessoa, em volta de uma ideologia, em volta de uma denominação. Não, a nossa reunião é em Jesus, é para Jesus. É nele, é com ele. Jesus está aqui. Está presente no nosso meio. Se você for nas maiores casas e as mais importantes dessa cidade hoje, as maiores autoridades que pode haver em volta daqui, não tem ninguém tão importante como aquele que está nessa reunião aqui, a pessoa de Jesus. Aleluia. É aqui o lugar mais importante dessa cidade agora. Porque é aqui onde a igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida, em volta de Jesus. Aleluia. Mas ele faz um convite no final da carta. Porque talvez os irmãos estavam cansados, fadigados. Não é? É a última vez que eu volto dessa igreja. É a última vez que eu venho numa reunião dessa. Não, sábado de Santa Ceia, pelo amor de Deus, tem que descer lá para Los Angeles. Não, pastor quer que a gente é 4 horas da tarde para a reunião de líder, pelo amor de Deus. Sabe que ele não sabe que a gente trabalha? Meu amigo, você trabalha? Puxa, eu nem sei o que é isso. Sabe que o pastor não sabe que a gente tem ocupação? Não é? Se você está cansado correndo com homens que vão a pé, se você está fadigado, irmão, por causa das arguras desse nível, e o outro para onde Deus te chama? E o onde para onde Deus quer você? Você acha mesmo que o plano de Deus para a sua vida é ficar milionário limpando piscina? Você acha mesmo isso? Você acha que o plano de Deus para a sua vida é ficar milionário fazendo o trabalho que você faz? Você acha mesmo que é isso aí? Poxa vida, Deus tirou você do plano melhor, então. Eu fiquei triste por você agora. Se é só isso, ô irmão, vem aqui não semana que vem. Vai no Pedrocas. Não é? Pega a família, irmão, vai pro fogo de chão. Deixa a barriga, porque é isso aqui. Mas se o seu convite, irmãos, em Deus. Aleluia. Mas se o seu convite em Deus é chegar no trono celestial, diante da face do Senhor, Aleluia. e ouvir: vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. Tomai por herança. Glória a Deus. Aleluia. Vai de vocês daqui, ó.
Pode entrar. Oh, aleluia. É tudo de vocês. Glórias a Deus. É para você. Aleluia. É para você desfrutar. Aleluia. É para você experimentar. É para você viver eternamente nessa glória, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. É por isso que o versículo 58, e eu já estou terminando pela segunda vez, depois de Paulo explicar essa glória eterna, essa maravilha que nós esperamos, no final da nossa corrida contra cavalos, ele fala assim: portanto, meus irmãos, por causa desse prêmio proposto, por causa dessa glória futura, por causa disso que você experimenta hoje em figura, sede firmes e constantes. Aleluia. Tem uma diferença aqui, viu? Firmeza e constância são duas coisas diferentes. Eu conheço muita gente firme, inconstante. E mais uma vez, aproveitar que a maioria de nós aqui são os líderes da nossa igreja, e você que eu tenho certeza que Deus tem uma chamada na sua vida também. Eu já digo isso há muitos anos. Para mim não importa se você é extraordinário. Se eu dou o púlpito para você e você faz chover fogo do céu, pouco importa. O que me importa é, você é constante? Você é constante? Como é que é você? Você só dá glória a Deus com o microfone na mão? Você só é extraordinário quando chega a sua hora de shine? Aí ele é firme. É shine. Ele não brilha, ele shine. Tem a diferença, viu? Brilhar já ficou lá no Brasil, agora ele shine. Só na hora de brilhar ele aparece. Só na hora de brilhar, ele é uma firmeza, irmão. Fala bonito. Mas não é constante. Mas não é constante. A agenda dela, é cheia. É cheia. Tem gente que é constante. Está lá. Mas não é firme. Sempre está lá. Mas sempre arrastado. Porque está preso ao compromisso. Porque está preso a algum benefício. É constante, mas não é firme. Não crê. Quando junta com os amigos, coitado, é filé de pastor, de líder, não é? Filé de departamento. Nada é bom. Sede firmes e constantes. Aleluia. Sempre abundantes. Nunca vem de conta gota. Irmãos, não se permita vir adorar a Deus meia boca. Com a sua alma. Não, hoje eu só vou entregar isso aqui. Abundante. Quando você vier, vem para derramar. Aleluia. Vem para derramar. Glória a Deus. Vem para se entregar. Vem para abrir a alma diante do Senhor. Vem derramar. Oh, Jesus. Aleluia. Eu fico imaginando aquela mulher do cântaro, não é? O vaso de alabastro, não é? Aquele vaso de alabastro, ele tinha uma regra que o pessoal que conhece teologia gosta. Se quando você abrir, não dava para fechar. Quando a tampa saía, irmão, ia tudo embora. Não dava para fechar mais. Então, para você abrir, você tinha que pensar bem. Porque quando eles abriam, o vaso de alabastro era como se fosse um container para depois distribuir em vasos menores. Então, tipo assim, era como o vaso de atacado. Você abria e ia derramando um pouquinho. E ela tinha um naquele cheio, ou seja, ela deve ter ganhado aquilo de alguém deve ter dado para ela de presente, ou alguns falam que na verdade ela era filha de José de Arimateia, que mexia com isso. Eu já vi tanta coisa desse negócio. O fato é que aquilo que ela tinha era para distribuir para muita gente. Ou seja, na nossa vida, a gente já tem aprendido aí com os coaches da vida, não é? Irmão,
Não gasta a sua energia toda com as pessoas, não. Dá um pouquinho para um pouquinho para outro. Você tem que saber. Não, irmão. Com Jesus é abundante. Aleluia. Quando você trouxer, irmão, traz para não voltar para casa com ele de volta, nem com um pouquinho. Traz para derramar. Abundante, irmão. Traz de maneira abundante para a casa de Deus. Traz de maneira abundante para o Senhor. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Se dedique à obra de Deus, irmão. Não vai ter muito tempo mais para fazer isso, não. Se dedique, irmão. O que é que na sua congregação precisa fazer? O que é na sua congregação que precisa melhorar? Que o pastor está pedindo, Jesus, manda alguém para me ajudar com isso aqui. O que é que precisa ajudar? Por que você não ajuda? Por que você não se dispõe à obra de Deus? Por que você não acorda mais cedo ou chega mais cedo para a escola dominical? Por que você não começa a se preparar para ter tempo para estar no culto de ensino? Abundante, irmão. Faz um compromisso com Deus, o pastor vai cansar de me ver na igreja. Ele vai falar para mim, vai embora, cara. Porque eu vou ser abundante. Aleluia. A minha corrida é contra cavalo. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou me preparando para uma maratona contra cavalo. Eu não estou me preparando para uma corridinha curtinha. Não, não, não. Eu sei que a minha luta, a minha corrida é contra cavalo. Glória a Deus. Eu não vou ficar reclamando porque um é assim, porque o outro é assim. Não, não, não. Eu quero saber o que é que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Deus. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo. Agora, marca isso aqui na sua cabeça, ó. Transforma nisso num conhecimento aplicado. Sabedoria. Não coloca isso como um conhecimento na sua cabeça. Ó. Conheça. Não, não. Saiba. Transforma isso em alguma coisa que você sabe. Que você sabe aplicar como é que isso aqui acontece. Sabe uma das coisas que a inteligência artificial está sabendo? Está trazendo para nós? Que agora todo mundo conhece de tudo, mas ninguém mais sabe nada. Não é? Toda quarta-feira eu tenho uma reunião com o time de developers. O Bom Bruno participa lá. É um dos nossos chefes lá do time de developers. Todo o front-end, tudo que você vê, irmão, o nosso sistema da parte da frente é a ideia do Bruno. Se for a parte do back-end, é a ideia do pastor Tiago. E da frente é a ideia do apóstolo Bruno. Que trabalho extraordinário. O desespero desses homens foi um dia que apareceu inteligência artificial e agora está fazendo código também de computação. Por quê? Porque agora eu, que nunca codifiquei uma linha na minha vida, coloquei mais linha no sistema do que eles 5 juntos. Mas pensa, tudo bagunçado. Esses dias atrás, um dos nossos irmãos na Europa, o irmão Rafael, que é outra cabeça, entende tudo de servidor, ele postou um concerto no nosso sistema, escrito assim, esse era o título do concerto, consertando tudo que o pastor Will quebrou. Por quê? Porque a inteligência artificial faz com que a gente conheça tudo, mas não sabe nada. Tem gente na igreja, irmão, que conhece tudo. Você vai falar para ele alguma coisa, não, pastor, mas veja bem. Não, veja bem, pastor. É porque Constantinopla, na época do concílio de Nicéia, porque, pastor, os reformadores, né? Não, veja bem, pastor, eu creio que o batismo com o Espírito Santo conhece tudo, mas não sabe de nada. Quando você vai ver, e o fruto, irmão? E o produto da oliveira? Sai óleo? É estéril. É uma oliveira estéril. Frondosa. Mas não sai azeite. Não sai azeite.
Nessa noite saiba que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Não é vão. Você não vai chegar no céu desapontado. Você não vai chegar no céu e vai falar assim, só isso. Esqueça. Você não vai chegar no céu e dizer assim, se eu soubesse, não vai acontecer, irmão. Aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Aleluia. Deus. Aleluia. Eu termino por aqui a última vez. Me ajuda, meu amigo. Existe uma teoria na filosofia experimental que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se você consegue imaginar, existe. Olha que coisa doida. Diz que a mente humana, ela só consegue imaginar o que existe. E se ela consegue imaginar, é porque existe. Em algum lugar. Então sabe essas coisas doidas que as pessoas desenham? Sabe esses negócios tudo? É porque em algum lugar aquilo existe. Que doido, né? Isso é uma teoria aí da filosofia experimental. Mas Paulo disse que o que está no céu, o homem não consegue imaginar. Aleluia. Já pensou nisso? Glória a Deus. Aleluia. Olha as coisas que o homem imagina, irmão. Algum tempo atrás, um homem imaginou que se ele colocasse uma bola de fogo debaixo de um pacote de metal e colocasse 4 homens dentro daquela, na ponta, ele conseguia fazer aquilo sair da atmosfera e quem sabe dar uma volta na lua. Esses dias atrás eles fizeram isso. Ah, pastor, eu não acredito. Mas se você não acredita, pelo menos acredita no esforço deles de falar isso para você. Pelo menos em conseguir montar as imagens, é incrível. Já está bonito. Né? De imaginar as coisas e tal. Mas o Senhor disse para nós que as coisas que estão no céu, você não consegue imaginar. As coisas que Deus preparou para você, você não consegue imaginar. Irmão, a medalha é para quem vence a corrida dos cavalos. Você não consegue imaginar. Glória a Deus. Você não consegue imaginar o que Deus preparou para você. Então hoje, pelo amor de Jesus, abraça aquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, é duro. É, irmão, é duro. Aleluia. Mas é para a glória. Pastor, está apertado. Está apertado. Mas é para a glória. Vai ter glória. Aleluia. Pastor, eu me sinto abandonado. Mas é para a glória, irmão. Vai ter glória. Pastor, estou me sentindo sozinho. Aí vai ter glória, irmão. Você vai experimentar da glória de Deus. Você vai desfrutar com o Senhor. Os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, eu vi o Senhor falando aí um monte de coisa e tal. E para nós que largamos tudo? E o Raul gosta de brincar com isso, né, irmã? Tudo o quê? Aquelas redes furadas que vocês estavam consertando quando ele chamou? Nós largamos tudo para te seguir. Tudo o quê, irmão? Não tinha nada. Ele é que tinha tudo e te deu. Aleluia. Glória a Deus. Nós largamos tudo para te seguir, Jesus. O que nós vamos ganhar? Jesus olha para eles e fala assim: 100 vezes mais nessa vida. E por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. O melhor está no fim, irmão. Aleluia. Irmão, o melhor está no fim, irmão. Irmão, o melhor está no fim, irmão. Irmão, o melhor está no fim, irmão. O melhor está no fim. Aleluia. Sabe o que eu acho bonito da vida de Jeremias? É que um dos textos do Antigo Testamento que você mais gosta de colocar no seu postagem do Instagram está lá. 29:11. Bem eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Pensamentos de paz e não de morte, Aleluia, Jesus.
para dar para você o fim que você espera. Glória a Deus. Sabe quem escreveu isso? O profeta João, que disse assim para Deus: Senhor, e aí, como é que é? Como é que tá? Calma, Jeremias. Calma, meu jovem. Quando terminou aquele período e eles foram para o exílio, que eles diziam para Jeremias: não vai. Eles chegavam em Jerusalém e falavam assim: templo do Senhor é esse. Nós jamais seremos abalados. Chegou Nabucodonosor, acabou com o templo, com a cidade, queimou tudo. Tiraram Jeremias da cadeia. Deram para Jeremias agora um lugar ali de conforto. E aí Jeremias pegou a erra, quem me viu passar na prova e não me ajudou, não foi? Ele pegou o lápis e a caneta dele, que ele usou tantas vezes para dar uma palavra de juízo. E escreveu uma carta para aqueles que estavam no exílio. Olha, não deixe os profetas de vocês enganar vocês de novo, não. Vocês vão passar 70 anos aí. Mas é o seguinte, enquanto vocês estiverem aí, ó, plantem vinhas, construam casas, deem os vossos filhos e as vossas filhas em casamento. Olha, busquem a paz da cidade que eu vos fiz transportar, porque na sua paz vós tereis paz. Aleluia. Quer ter paz em Los Angeles? Começa a trazer paz para quem mora em Los Angeles. Aleluia. Quer ter paz em Orange County? Começa a trazer paz para quem mora em Orange County. Glória. Quer ter paz em Glendale? Começa a trazer paz para quem mora em Glendale. Aleluia. Na sua paz vós tereis paz. Quando eles foram alcançados com a paz que está no seu coração, aí você vai conhecer a sua paz. Então vireis e orareis a mim. Vocês vão me clamar e eu vou responder: eis-me aqui. Bem, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Amém. Vocês achou que eu queria o quê? Que eu queria acabar com vocês, fazendo vocês correr contra cavalo? Não. Meu pensamento para vocês é pensamento de paz. Para dar para você o fim que você espera. Você espera terminar bem? Muito mais Deus espera que você termine bem. Você espera terminar em paz, meu irmão? Muito mais Deus espera que a paz de Deus inunde o seu ser e você termine em paz, para a glória do nome de Jesus. Deixa eu orar por você nessa noite. Fique de pé, por gentileza. Nosso tempo já foi embora, mas eu precisava de entregar essa mensagem para você. Já entreguei. Agora é com você. Tudo que eu tinha para entregar para você hoje, que o Espírito de Deus me deu, eu lhe dei. Já não está mais comigo. Agora é com você e Deus. Onde é que está você que está cansado de correr contra os homens? E você não sabia que a sua corrida era contra cavalo? Ô pastor, eu não sabia que era mais pesado assim. Cadê você? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para você, porque Deus hoje vai te encher de uma graça, de uma energia, de um propósito, que você vai vencer. Aleluia. Você vai chegar no final da corrida salvo, completo, para a glória do nome de Jesus. Um dia a nossa casa foi atingida por um furacão. Fazendo uma longa história curta, eu e a Ana moramos mais de 140 dias fora da nossa casa, morando só em Airbnb. Cada 15 dias a gente trocava de Airbnb. Só que foi a época que eu morei nas melhores casas da minha vida. Eu brinco até hoje que talvez o Noah, quando ficar mais velho, vai falar assim: meu pai tinha muito dinheiro, só morava em casona. Esse homem deve ter quebrado alguma coisa. Eu lembro que uma das últimas casas que a gente aluguei uma casa linda, na beira do canal. Tinha um solar assim na frente da janela onde o sol nascia. Tomar café ali com a irmã Ana, era uma delícia. Aparecia dois ricos. E o primeiro dia que eu cheguei na casa, eu precisava tanto, porque aquela noite a gente ia sair do hospital, o Noah estava com uma infecção no ouvido. O nosso único banheiro da nossa casa que a gente acabou de voltar tinha quebrado, enfim, estava uma mesa. Eu falei: eu vou lá para a casa nova mais cedo, que eu vou tomar um banho para não poder trabalhar. E eu queria tomar um banho. Na hora que eu liguei o chuveiro, não tinha água.
A hora que a água chegou, ela começou a entupir e começou a subir a água do vaso do box. Eu fui lá pra frente, a mulher chegou lá para falar comigo, a dona da casa, falou o seguinte, ó, a água da casa só vai funcionar amanhã. Eu falei, meu Deus, que luta, que aperto. Eu fechei a porta. Quando eu fechei a porta, olhando aquela casa linda, irmão, que não prestava para nada naquela hora, olhando aquela vantagem grande de estar morando numa casa na beira do canal que não prestava para nada naquela hora, eu lembrei que ninguém chega insatisfeito no céu. No céu, irmão, nenhum ralo entope. No céu, meus irmãos, não tem piscina em julho para limpar. No céu, pastor, não precisa acordar 4h15 da manhã para fazer marmita, meu chefe. Não precisa. No céu, você não vai precisar de perder uma santa ceia por causa de trabalho. Fica tranquilo, irmão. No céu, ninguém se atrasa para o culto, viu? Porque no céu nós estaremos para sempre diante do Senhor. Aleluia. Se você está cansado de correr contra homens, deixa Deus te renovar nessa noite aqui. Aleluia. Vem à frente, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Vou te dar 30 segundos para você vir receber de Deus.